partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. A maioria das pessoas olha o próprio rosto todos os dias. No espelho, na câmera de celular, na pressa da rotina. Mas quase ninguém observa de verdade os sinais que o corpo dá. E talvez o câncer de boca seja um dos maiores exemplos disso, porque muitas vezes ele começa pequeno, silencioso, sem dor, parecendo só uma feridinha, e é justamente por isso que acaba sendo ignorado. O Maio Vermelho vem para lembrar que prevenção é também atenção aos hábitos, aos sinais e à importância do diagnóstico precoce, porque quando descoberto cedo, o câncer de boca tem grandes chances de tratamento e de cura. E para abrir o programa de hoje, eu trago uma reflexão do Dr. Drauzio Varela, que diz: prevenir é sempre mais humano que remediar. Eu sou Dani Schneider e com apoio de Corsan, Nossa Natureza Movimento Rio Grande, Sicredi, é ter com quem contar, Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, Ikigai Sushi Bar, Culinária Japonesa e Alta Coquetelaria e Tenondé Parque Hotel. Viver as Missões começa por aqui, começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje a gente vai falar sobre prevenção, sinais de alerta e a importância do cuidado com a saúde bucal dentro da campanha Maio Vermelho. Eu recebo para essa conversa o Dr. Gilberto Reisman, especialista e mestre em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela Universidade Uningá de Maringá e a Faculdade de Odontologia da Universidade de Passo Fundo. Doutor, seja muito bem-vindo ao Cafezinho Missioneiro. Boa tarde a todos. Quero agradecer a Daniela pelo convite e também agradecer a Clínica Com, que por intermédio do responsável, Dr. Lourenço Sangoi e a doutora Kelly, fizeram esse convite e espero poder acrescentar alguma coisa a mais ou informar alguma coisa que a população possa se prevenir um pouquinho mais, né? Tenho certeza que vai ser uma baita de uma conversa, né? A Kelly e o doutor Sangoi, que já esteve aqui, inclusive, também, fazem um belo de um trabalho. E quando a Kelly me orientou lá, né? Convida o doutor Gilberto, que ele já fez uma fala muito legal e tal, e ele fala disso. Eu lhe confesso que eu não sabia que existia mais uma cor aí do ano para relembrar as pessoas, né, de alguma coisa, porque agora a gente eu acho que inclusive é um movimento legal, né, doutora, da gente ter uma cor para reforçar, né, Setembro Amarelo, Novembro Azul, Outubro Rosa e o Maio Vermelho. Para mim foi uma novidade, assim, eu não sabia que existia isso, e quando eu fui fazer o nosso roteiro, né, sempre faço uma leitura, né, para poder entender um pouco do contexto, né, do que a gente vai conversar, embora eu venha sempre com muito mais curiosidade para saber da pessoa que sabe da pauta, né, eu tento dar uma estudada antes e fiquei bastante impressionada, porque é um movimento bastante grande, bastante importante, né, doutor, para se ter. Então, eu queria começar do básico, para a gente entender o que é exatamente o câncer de boca. Bom, o câncer de boca nada mais é do que são alterações das nossas células da gengiva, da língua, falando da cavidade bucal. São diferenciações, são transformações mais rápidas dessas células e normalmente é por algum motivo, algum efeito, pode ser genético ou extrínseco também do nosso próprio meio nós convivemos. Uhum. E assim, muitas pessoas acham que é mais raro, né? Que é um câncer mais raro, porque talvez acho que se fale menos, não sei qual que é a proporção disso no sentido de informação, mas é mito ou é verdade essa questão da raridade do câncer de boca? Não, na realidade ele não é um câncer raro. Isso não é verdade que ele é raro. Inclusive ele é bem comum. Para ter uma noção, nacionalmente, segundo o INCA, pesquisas, ele gira em torno de 10 mil casos de câncer de boca novos que surgem em homens e em torno de 4 a 5 mil em mulheres.
Nossa, é Então, bastante. ele é bastante frequente, né? Sim, sim. E quais as regiões da boca que são mais afetadas? Como que funciona isso quando ele está, de fato, agredindo? Ele tem algumas regiões mais predisponentes, que aparecem com mais frequência. Lábios é uma frequência grande, né? Língua, assoalho da boca, que seria na parte inferior da língua, né? Nós temos nas bochechas, na mucosa da bochecha, e também na orofaringe, que é na região mais posterior, na parte da deglutição, onde a pessoa... quando a pessoa vai deglutir, vai engolir, ela vai perceber essas alterações, né? Sim, sim. A gente sabe que algumas doenças, enfim, que a gente acaba desenvolvendo, por assim dizendo, né? Vem de algum padrão de repetimento, de repetição, algumas questões. Olha, inventando palavra aqui. Tem algum perfil mais comum, doutor, para pacientes que são diagnosticados, assim? Tem alguma coisa, algum padrão de repetição que acaba acontecendo neste perfil para acabar ocorrendo, ocasionando num câncer de boca? Com certeza. Existem fatores que são principais no desenvolvimento dessas lesões, que é o tabagismo, né? E também o álcool. Sim. E quando esses dois fatores de risco estão juntos no processo, aumenta muito mais o risco de desenvolvimento de lesão maligna. Né? Sim. E tem alguma idade que acaba aparecendo com mais frequência? Normalmente é a partir dos 40 anos. Sim. Que surge, e mais frequente em homens. E a gente vê assim, não são lesões específicas que podem se desenvolver. De repente a pessoa diz, isso é uma lesão de idosos. Não é questão de idosos. Por que a gente relata que é uma questão, como é acima dos 40 anos, normalmente 50 a 70 anos que desenvolve, é porque já vem um efeito cumulativo desses hábitos não pertinentes de saúde. Então, tabagismo, álcool, normalmente ele vem um efeito cumulativo. Sim. Por isso que desenvolve mais adiante na idade mais de idosa. Né? Sim. Até eu recebi aqui de uma pessoa, de um ouvinte, que ele falou a questão da relação com o estilo de vida, né? Da pessoa. Em algum momento, isso é com a saúde cobra, né, doutor? Lá na frente, o nosso estilo de vida. E a gente vê aí agora, bem ao encontro dessa pauta do estilo de vida, os jovens bastante usando esses cigarros eletrônicos, né? O dito vape. Isso também é uma forma de desenvolver, de ocasionar câncer de boca? Com certeza, porque existem ainda várias pesquisas em cima desse vape, né? Sim. Porque não é um produto tão recente que vem sendo usado com frequência, mas dentro desse produto, desse componente do vape, eles apresentam também a nicotina, né? Que o pessoal acha às vezes que não tem nicotina, além de gases de água, né? Que aparece, ele tem metais pesados também que podem desenvolver, e a nicotina também está presente. Além de outros componentes que também são tóxicos, e principalmente a parte respiratória e cardiológica, né? Então ele começa a dar uma interferência em todo o sistema nosso. Sim. E daí não tem, né? É quase a mesma coisa que, de fato, fumar um cigarro normal. Com certeza. Né, doutora? Ele apresenta também a nicotina, que é deletéria para a nossa saúde, né? E além dessa, outros produtos que às vezes são até mais tóxicos do que o próprio cigarro. Que já por si só já é horrível, né? Sim. E existe algum comportamento mais comum nessas pessoas que ignoram os sinais, né? Que acham que, não é nada, isso aqui, eu tenho alguma coisa na boca, assim... acaba que existe um perfil também, não sei se o senhor falou alguma coisa sobre os homens, né? Tem uma idade diferente, uma quantidade também do sexo masculino com essa doença. Tem alguma questão nesse sentido de deixar para lá? Na realidade, isso é cultural. Hoje, ainda,
ainda existe esse mito de que não há necessidade de procura, de buscar avaliações para tentar diagnósticos precoces. E os homens são mais resistentes a realizarem esse tipo de avaliação. E sempre eles são resistentes nesse sentido. As mulheres já não. As mulheres já têm, na realidade, uma influência de buscar o tratamento preventivo para evitar os efeitos deletérios mais adiante, né? Sim, sim. Não é à toa que a gente está vivendo mais, né, gente? A gente precisa se organizar nisso. E como é que o câncer de boca começa, doutor? Tem alguma questão ali que a gente possa já cuidar de início e pensar em investigar? O que normalmente a pessoa deve observar? Porque ele inicia com lesões. Ele inicia com lesões. Essas lesões, no início, o que a pessoa pode pensar que são dolorosas, e não, muitas vezes elas são indoloras. Então aparecem feridinhas na boca, lesões na mucosa, na língua ou no palato, no céu da boca. Elas são indoloras inicialmente e elas se tornam só com sensibilidade mais adiante. Então, quando surgem essas pequenas lesões, alterações de mucosa na boca, lábio, assim a gente solicita que dê uma observada, porque quando é uma lesão benigna, que não vai ter uma evolução posterior para maligna, ela desaparece em 5 a 7 dias, ela desaparece. As coisas na boca, elas tendem a melhorar mais rápido, né? A gente tem uma boa cicatrização por conta da saliva, né, doutor? A saliva ajuda, e a parte da mucosa também. Ela cicatriza mais rápido do que a pele, né? Sim. Então, um machucado na boca, ele tende a melhorar em até 7 dias. Com certeza, tem que observar, porque daí, a partir dali, a gente pede que busque alguma avaliação, porque a vantagem nossa do câncer de boca, que normalmente a gente diagnostica com brevidade, precocemente. E o tratamento se torna mais eficaz também. Daí. Sim, claro. Então são lesões visíveis, então são mais fáceis de diagnosticar, né? Sim. E mesmo que às vezes a gente não consiga enxergar, eu acho que a boca é uma coisa, uma sensibilidade tão grande que a gente sente na hora, né? Tá ali, coloca a língua, né? Passa ali, a coisa incomoda, não consegue comer direito. Então, assim, fica muito gritante, né, doutor? Qualquer coisa que a gente tenha na boca. Tem que ficar atento, porque dá para perceber, né? Com certeza. Outros sinais e sintomas que a pessoa pode perceber são manchas esbranquiçadas ou manchas avermelhadas. Quando ocorre um sangramento sem ter uma causa específica desse sangramento, lesões, pessoas que usam próteses. Pois próteses, eu tinha uma pergunta aqui disso. Pode ocasionar? Pode ocasionar também. Então, lesões causadas por próteses dentárias, que podem ser por mal adaptadas ou com o tempo de uso, que com frequência, né, causa lesão e a pessoa não perceba que existe essa lesão. E como ela se torna crônica, sempre a prótese irritando no local, ela começa a evoluir para um quadro de malignização, né? Então, tem que tomar cuidado também quem usa próteses e fazer as suas prevenções, avaliações com o seu dentista, né? Sim. Então, assim, quando que essa feridinha na boca deixa de ser, abre aspas aí, normal, para ser preocupante? Quando passa de 7 dias, como que eu tenho que tomar esse cuidado, doutor? Na realidade, isso é uma referência, mas a gente sugere que quando surge alguma lesão, procure um especialista, procure um cirurgião dentista que possa verificar. A gente, com a experiência, clinicamente, a gente tem possibilidade já de verificar se tem alguma possibilidade de malignizar ou não. Isso pela própria avaliação clínica. Então, a gente evita de ocorrer outros processos de evolução, diagnosticando precocemente. Sim. Então, e a avaliação clínica é muito importante nesses momentos, né? Sim.
a importância de estar sempre prevenindo, né, doutor? Acho que a melhor solução é sempre a prevenção, né? Ainda mais quando a gente fala de uma doença como o câncer, né? A prevenção, com certeza, é o melhor remédio, né? Sim. Doutor, agora são 13 horas e 18 minutos. A gente vai fazer o nosso intervalo rapidinho aqui no cafezinho. Hoje falando sobre o Maio Vermelho, prevenção e os sinais de alerta do câncer de boca. No próximo bloco, a gente vai falar um pouco sobre as feridas que precisam de atenção, os hábitos de risco e a importância do diagnóstico precoce. Sempre com o apoio da Corsã, Nossa Natureza, Movimento Rio Grande, Sicredi, A Ter Com Que Contar, Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, Ikigai Sushi Bar, Culinária Japonesa e Alta Coquetelaria e Tenondé Parque Hotel. Viver as Missões começa por aqui. A gente volta já. Cafezinho Missioneiro, volta já! Novos Horizontes FM. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Precisando da Corsã? No nosso site ou aplicativo, você pode fazer solicitação de serviços, realizar parcelamento, ter informações sobre a fatura e muito mais. Acesse cliente.corsã.com.br ou baixe o nosso app. Corsã, Nossa Natureza, Movimento Rio Grande. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13 horas e 23 minutos. A gente está de volta com o nosso cafezinho da tarde. Hoje falando sobre o Maio Vermelho, prevenção, sinais de alertas do câncer de boca. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre prevenção, hábitos, a questão do diagnóstico precoce, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar e Tenondé Parque Hotel. Doutor, existe esse tempo limite, né, para a pessoa observar antes de procurar ajuda? Porque daqui a pouco assim, eu tô com uma coisinha ali e me parece normal, enfim, porque a boca tá, não sei vocês, né, mas eu tô sempre com alguma coisinha, ou bati, ou tava com alguma coisa na boca, acabei machucando, ou mesmo mordendo. Outro dia eu dei uma mordida na boca, foi horrorosa. Então, sempre tem alguma coisa que pode estar por ali, né? Qual é o tempo limite da pessoa observar aquilo para procurar ajuda? Como eu falei antes, de repente alguém não escutou, mas não existe tempo limite, né? Normalmente, lesões recentes, dolorosas, a gente não desconfia tanto de serem lesões malignas, né?
por são lesões com dores agudas recentes. Mas se a pessoa percebe alguma lesão, alteração de volume, dor ao deglutir, engolir, às vezes ele pode desenvolver dor, muitas vezes eles acham assim, é só uma amigdalite, é uma alteração de garganta, né? Não, às vezes, nesse sentido é bom observar, porque vai aparecer a dor, desconforto, e vai também poder aparecer aumentos de volumes na região do nosso pescoço, na região da base da língua. Então, são lesões assim, ó, eu sugiro que, se surgir lesão e não é dolorosa no início, e a pessoa percebeu essa alteração, procure uma avaliação. Sim. Procure avaliação com o especialista, porque hoje, clinicamente, a gente consegue verificar muita coisa, eliminar muito problema. Mesmo, então, eu sempre digo assim, chegou, não era nada, graças a Deus, né? Sim. Então, mas ao menos avaliou e tirou essa dúvida. Porque se a gente tem dúvida, a gente parte para exames que são bem simples, exames de biópsia. Um exame de biópsia, o que é? A gente retira, se tem uma lesão muito grande, a gente não retira toda a lesão logo. Uhum. A gente retira um fragmento, manda para análise anatomopatológica, e essa análise vai nos dar um resultado e vai tirar essa dúvida. Descartando essa dúvida, a gente parte para outras formas de tratamento clínico, que não tem necessidade de serem tratamentos mais invasivos. Sim. A importância, né, do diagnóstico certinho, né, para não deixar atrasar, né, doutor, ir lá e ver logo, né, porque acaba que tem aí uma atmosfera de que o brasileiro, ele não procura ajuda tarde demais, né, acaba deixando. O senhor até falou que no outro bloco lá, que os homens têm essa característica, né, de deixar um pouco mais para depois. Então, já que é meio cultural, né, é importante reforçar isso com as pessoas, né, doutor? Com certeza, a gente tem que pensar, não separar sexo, né, feminino e masculino, para a procura de ajuda, porque ambos, tanto que a gente vê que o índice de procura normalmente é maior para o sexo feminino, para avaliações, e sendo que o índice de câncer bucal, as pesquisas mostram que é praticamente o dobro no sexo masculino. Então, como são lesões visíveis, é muito fácil de procurar avaliação e tirar essas dúvidas, né? Sim, e é importante uma coisa que o senhor trouxe, que assim, ó, não é, quando a gente pensa daqui a pouco assim, câncer na boca, imagina-se que seja só a parte aqui, né, a língua, dente, lábio, né? A gente está falando desde a garganta, né? Porque às vezes daqui a pouco confunde com uma inflamaçãozinha na garganta, alguma coisinha, ainda mais agora em tempos de frio, né? Inclusive estamos com o nosso colega Eduardo Altaus avariado aí por conta da garganta, justamente por conta do tempo. Então, é importante que se reforce, né, doutor? A gente está falando desde a garganta, né? Sim, porque muitas vezes o que mais é característico na nossa cavidade bucal é o carcinoma, quando é uma lesão maligna. O carcinoma, mesmo ele estando em lábio, a lesão, às vezes ele começa a querer se metastar, então ele vai causar metástase para outros locais. E aí, com o diagnóstico precoce, a gente removendo somente a lesão no lábio, é um exemplo, vai se tratar sem necessidade maior de tratamento. Se você deixa evoluir essa lesão e não procurar ajuda, e tiver de repente um hábito de trabalhar com exposição solar, que é uma das características que mais causa no lábio, né, principalmente lábio inferior, ainda por causa das radiações ultravioleta do sol que vem de cima, então você pode partir para uma evolução que precisa fazer esvaziamento cervical, você vai fazer um tratamento mais invasivo, vai para um cirurgião de cabeça e pescoço, daí vai ter que fazer uma cirurgia bem mais ampla para conseguir tentar um tratamento. Então, sempre o diagnóstico precoce, tem dúvida, ou tem uma lesãozinha no lábio, tem uma lesãozinha na língua, procure ajuda, procure uma avaliação clínica. E hoje nós temos serviços, tem as clínicas privadas, tem também o nosso Hospital Santo Ângelo ali, onde o Dr. Lourenço Sangoi também é representante, é o responsável pela parte de oncologia. Então,
existem serviços que estão dando suporte bastante amplo dentro dessa área. É só que as pessoas procurarem e buscarem essas informações. Mas existe um protocolo, e até a gente vê que a direção, assim, eles estão tentando sempre ampliar essas ajudas, né? Porque hoje é um tratamento oncológico muito caro. Então, se a gente conseguir evitar chegar a esse ponto no tratamento, partir para esse quadro mais grave, a gente também ajuda toda a sociedade. Sim. Não é só uma questão de saúde geral, né? É uma questão de saúde financeira também, quando a gente fala no sentido de SUS, enfim, né? Agora, você falou uma coisa muito importante, existe algum programa no município, algum movimento? A gente tem aí duas faculdades de odonto aqui na cidade, né? Sim. Tem algum movimento desses profissionais? O senhor conhece alguma coisa que a gente possa divulgar para a comunidade? Na realidade, não existe um movimento, existem as entidades, mas ainda falta um pouquinho de divulgação dessa parte tanto que esse Maio Vermelho agora que veio, ele está sendo mais divulgado, amplamente divulgado, ou, por exemplo, a Clínica Com, que me fez o convite, por intermédio da doutora Kelly, que é o doutor Sangoi, que eu vim até aqui e sabendo desse programa que eu sempre acompanho, mas não tinha percebido nessa área, né? Sim. Então, eu acho que falta um pouquinho de divulgação mais divulgação, ainda. né? Nós temos as entidades de classe nossa, a Associação ABO, que também se empenha bastante, sabe? A diretoria se empenha bastante para tentar sempre melhorar esses quadros de assistência social. Levar para a comunidade. Agora, outra coisa importante, doutor, eu posso ir lá no dentista que me atende no posto de saúde lá do meu bairro, ou eu tenho que buscar um especialista na área? Um dentista, ele pode ser o profissional que vai me orientar inicialmente nisso? Com certeza. Sim. Qualquer profissional cirurgião dentista está apto, ele sai apto a diagnóstico precoce desse tipo de lesão. Sim. Agora, nem todos se consideram aptos para dar uma continuidade no tratamento. Então, o que eles vão fazer? Eles vão diagnosticar, vão perceber a alteração e eles encaminham para um especialista. Se necessário. Mas, na realidade, se você for ver, o mais importante de todo o quadro do paciente foi esse diagnóstico que ele fez no dentista lá no posto. Sim. Então ele vem para o especialista e o especialista dá um encaminhamento. Então, daí evolui para a melhora dele, né? Importante, né? Eu já recebi alguns dentistas, alguns profissionais da área aqui no cafezinho, e a gente sempre fala do quanto que, por si só, a questão do cuidado da saúde bucal, ela já é deixada mais para depois, né? É claro que o recomendado é, no mínimo, 2 vezes ao ano, ir ao dentista, né? Para ver se está tudo certo ali com os dentes, enfim, com a saúde da tua boca. Mas o senhor acha que o medo de descobrir alguma coisa mais séria acaba evitando essa consulta, esse cuidado? Como que é culturalmente essa questão de não ir? Por que os homens não procuram ajuda, doutor? Eu acredito que não seja o medo, porque se a pessoa fosse fazer a avaliação de rotina, ela não teria mais esse medo. Exato. Só que existe o mito, depende do tipo de exame que será feito no homem, na mulher, então isso é cultural. Isso é... Porque hoje, se o paciente... o que a gente percebe no consultório? Quando ele nota, percebe alguma alteração na cavidade bucal, eles vão procurar. Eles não têm esse receio pode ser uma coisa mais grave. Não, eles vão justamente para tentar ver se não é uma coisa mais grave. Entendi. Então, na cavidade bucal, quando a pessoa percebe, eles vão procurar. Só que, na maioria das vezes, essa prevenção, essa rotina de ir ao dentista nesse período não acontece. Então, quando ocorre que a gente recebe os encaminhamentos de secretarias de saúde, a gente recebe, o paciente normalmente já vem com uma lesão mais avançada. Entendi. Então, esse que é o problema. Porque no consultório,
quando se descobre a maioria das lesões em consultas aleatórias, que a gente solicita algum exame. Existem exames de imagem também que a gente pode solicitar, mas clinicamente a gente localiza essas lesões quando o paciente vem aleatoriamente. E o paciente nem sabia que tinha isso. Então o dentista diagnostica fazendo uma avaliação clínica normal. Sim. Nem o dentista sabia que tinha esse Às processo. vezes era uma cárie. Ele vai ver o problema do dente e na realidade descobre que tem outro problema na cavidade bucal, né? Sim. Então a avaliação hoje do dentista, o que acontece? Existe culturalmente também que o dentista trabalha com dente, só dente e estética, né? E na realidade não é isso. Então a estética é em segundo plano, a gente tenta fazer uma saúde bucal com maior qualidade, né? Ela porque vem hoje em a gente primeiro sabe, lugar, né? Ela vem em primeiro lugar. E daí isso é a cultura. Então o dentista trabalha com dente, cárie, restaura os dentes e fica nisso. Mas não, o dentista faz muito além disso, né? Uma avaliação simples pode se tornar uma qualidade de vida muito maior para o paciente depois, né? Sim. Essa é uma conversa que, como eu te disse, né? O meu marido, ele é dentista também, está nos ouvindo agora, inclusive. E a gente sempre conversa nisso da importância da manutenção da nossa boca, dos nossos dentes, principalmente na terceira idade, né? Porque lá é que a gente vai sentir falta, de fato, né? De uma boa mastigação, de conseguir consumir todos os alimentos que são necessários para manter o nosso corpo forte e nutrido. Então, né? Aumenta mais ainda a importância, né, doutor, dessa questão do cuidado, da prevenção, mesmo de médio e longo prazo, né? Essa falta de cuidado hoje vai me cobrar lá na frente, né? Então, isso a gente já sabe. É igual à educação física. Eu não faço exercício físico, hoje eu estou bem, não fazendo, mas futuramente ele vai me cobrar por eu não ter feito. Exato. Então, isso deve ser uma rotina, né? Sim. Para a qualidade de vida é excelente a gente ter essa prevenção e acompanhamento, né? Verdade. E assim, outra coisa, até uma dúvida minha, né? Que sou uma pessoa que toma chimarrão todas as manhãs, das 8 às 10 da manhã. Um chimarrão muito quente, né? A gente sabe que aqui no Sul a gente tem, né, esses hábitos culturais aí. E esse consumo das bebidas quentes, né? Ele pode causar alguma lesão na mucosa? Como que funciona essa questão do mate, para quem é fã aí do chimarrão? Sim, o chimarrão eu também gosto bastante, cafezinho principalmente, né? Sim. Mas quando o chimarrão é muito quente, a temperatura da água a gente normalmente pede que seja até 80 graus, né? Só que muitas pessoas não gostam de tomar nessa temperatura, eles preferem mais quente. Também gosto mais quente. O que acontece? Quando ela é muito quente, ela pode queimar a mucosa. A mucosa é menos resistente do que a pele. E a mucosa da orofaringe, ela queima com muita facilidade. E depois de queimar, ela pode ter causado aquela lesão da queimadura e ser recorrente. A queimadura vem de novo, um trauma, daí a pessoa se alimenta, uma fibra bate ali em cima, ela causa a lesão e ela não cicatriza, e fica sempre sendo crônica, até evoluir para desenvolver uma lesão mais maligna, né? Então, é só por ser de queimar a mucosa. Então, isso a gente tem que cuidar. Não só o chimarrão, como falaste na bebida, no chimarrão, a gente fala também a questão dos refrigerantes, né? O refrigerante é muito ácido, o pH é em torno de 3, então ele pode queimar também. Então, tem pessoas que tomam bastante refrigerante, ele pode queimar. Então, também é uma causa de início de lesão em mucosa. Então, o que a gente puder evitar dentro dessas bebidas, não evitar, mas eu digo assim, diminuir talvez a frequência desse consumo, né? Hoje os jovens a gente vê que eles têm hábitos diferentes, já que as pesquisas mostram que eles já não estão mais com tanto consumo desse tipo de refrigerantes, né? Então tem o lado bom mas eu acho que isso vem em função das telas, que eles têm mais frequência de uso de telas, celulares, coisas, eles têm mais funções e eles esquecem um pouquinho esse lado desse tipo de bebida. Mas o chimarrão em si, água quente,
não é prejudicial se tiver uma temperatura mais amena, né? Sim. Bom, então eu que vou continuar tomando matinho quente, eu vou ter que tomar mais cuidado mesmo com como é que a minha boca vai se manter, né? Porque daí é isso, ficar atento aos sinais, uma manchinha, uma alteração de cor, como o senhor disse antes, né? Algum sangramento, essa dificuldade de falar, de deglutir, tudo isso são sintomas, são sinais, na verdade, né? Dos quais a gente tem que ficar atentos, né, doutor? Outro também que pode ocorrer, um dos sinais é a rouquidão, né? A rouquidão da orofaringe, daí você tem que tomar um pouquinho de cuidado também, a rouquidão com tempo mais demorada, num processo de demora para reduzir, também é bom procurar um especialista. Agora essa aí é uma que a gente tem que ficar atento mesmo, porque eu sou uma pessoa que qualquer coisinha na garganta, daí eu vou ali na farmácia, pego uma pastilhazinha para resolver aquilo ali, né? Sim. Então, demorando muito para melhorar, procure avaliação. Perfeito. Doutor, e quando o câncer de boca ele é descoberto cedo, né? O diagnóstico cedo, quais são as chances de tratamento e de cura? É praticamente 100%. Ah, que legal. A gente consegue um tratamento muito eficiente. Tanto que o carcinoma, quando a pessoa é idosa, já de idade mais avançada, às vezes se descobre um carcinoma na pele ou na boca, a gente faz a ressecção, retirada, manda para análise, mesmo confirmando, às vezes não se indica um tratamento específico, e sim só acompanhamento, né? Mas quando a gente descobre ou diagnostica precocemente em pessoas mais jovens, a gente consegue, às vezes com a biópsia, com a retirada dessa lesão, a gente procura retirar já com margens de segurança. Então a gente já retira, manda para análise, confirmou que é um carcinoma, o laboratório normalmente já nos manda um laudo, resultado, dizendo que essas margens estão limpas, que a gente ressectou, retirou toda a lesão e não tem... não se expandiu. Não se expandiu, não teve a metástase, não teve a ramificação. Então, por isso, quanto mais cedo diagnosticar, fizer a ressecção, normalmente não vai ter outro tratamento mais agressivo depois, né? Sim. E o tratamento, ele é similar aos demais tipos de câncer? Quimioterapia, depois como é que funciona? É isso? Se tiver mais evoluído, aí o especialista, o oncologista, hematologista vai... orientar. A gente faz a ressecção, a gente faz a biópsia, aí manda para análise, vindo o resultado, se for um resultado deletério, a gente pede o encaminhamento para o oncologista, que daí o oncologista vai determinar se há necessidade de fazer radioterapia. A radioterapia normalmente reduz a lesão, às vezes é radioterapia associada à cirurgia, e hoje também se usa muito a imunoterapia, que essa imunoterapia a gente faz, o oncologista, o hematologista, ele usa medicação para tentar reforçar a própria imunidade do paciente, né? Então, aí sim vai para a parte de oncologia. Entendi. Muito interessante isso. Agora são 13h42. A gente vai fazer nosso segundo intervalo aqui no cafezinho. Hoje trazendo uma conversa muito importante sobre prevenção, informação e cuidado com a nossa saúde bucal. No próximo bloco a gente vai falar ainda mais sobre autocuidado, sobre a qualidade de vida e o que ainda a gente precisa aprender sobre prevenção. Sempre com o apoio da Corsã, Nossa Natureza, Movimento Rio Grande, Sicredi, Ter com Quem Contar, Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, Ikigai Sushi Bar, Culinária Japonesa e Alta Coquetelaria e Tenondé Parque Hotel. Viver as Missões começa por aqui. Fique com a gente que a gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. A força do Sicredi vem das pessoas e o resultado volta para elas. A Sicredi União Rio Grande do Sul e Espírito Santo distribuiu mais de 92,1 milhões, recursos que chegaram até associados e comunidades das regiões Noroeste e Missões do Rio Grande do Sul e do Sul do Espírito Santo. Resultado de quem coopera, cresce e faz a diferença onde mora. Sicredi União Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Feito por pessoas, para pessoas. Dicas Corsã.
E aí, vamos conectar? Se na sua rua já tem rede coletora para direcionar o esgoto até a estação de tratamento, então sua casa pode ser conectada. Para isso, verifique se há instalação e faça as adequações necessárias na tubulação da sua residência até a caixa da calçada. Esgoto tratado é mais saúde e mais qualidade de vida para você e sua família. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13 horas e 47 minutos e a gente segue com o nosso último bloco aqui do Cafezinho Missioneiro. Hoje conversando sobre um assunto muito importante, sobre o Maio Vermelho e a prevenção do câncer de boca e todos os outros cuidados de saúde, sempre com apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar e Tenondé Parque Hotel. Então, Gilberto, por que as pessoas têm tanta dificuldade para falar da pauta câncer, né? Por que, na sua opinião, isso é uma coisa ainda que... antes vem o medo e depois vem, então, a realidade de que é uma pauta que, assim como vamos lá, outro dia veio o pessoal aqui para falar de cuidados paliativos. Então, a mesma coisa do medo da morte, enfim, então são pautas que a gente poderia, né, passar essa fase, eu diria, né, de falar com consciência disso, né, porque está acontecendo muito, são coisas que acontecem, né, todos os dias, e eu acredito que esse medo acaba tendo uma resistência, né, a diagnóstico, a tratamento, a consulta, enfim. Qual que é a sua visão a respeito disso? Bom, Daniela, eu penso que talvez muitas dessas pessoas já passaram na família com algum problema Pode ser. dessa lesão câncer, desse tema câncer, e passaram por algum sofrimento que, então, quando eles escutam a palavra, eles já é um gatilho. Já é um gatilho, parece que também vai ter esse sofrimento. Sim. No consultório, hoje, quando o paciente vai, porque a gente tem o costume de dizer assim, é um tumor benigno ou maligno. Mas só a parte de eu dizer tumor, o paciente já acha que deu, né? Então, terminou. Para mim, condenado. Então, a gente tem que colocar na cabeça das pessoas que o câncer é um termo usado de uma lesão que está evoluindo, que ele precisa procurar um tratamento. Sim. E esse tratamento, hoje, com a evolução que está, muitas vezes tem solução e também melhora a qualidade de vida. Ou se não tem um tratamento definitivo, ele consegue preservar, prolongar a vida da pessoa por vários anos, até de repente como se fosse uma vida normal, e também a qualidade de vida dele. Sim. Melhora a qualidade de vida, né? Sim. E eu não sei como é que é lá dentro no seu consultório, né? Qual é o percentual de pacientes que chegam até o senhor que só procurou ajuda ali quando a dor apareceu, quando de fato a coisa já, né, tava ali já no final, ou enfim, quase não podendo fazer nada. É muito comum ainda? Como é que é lá na sua realidade? Hoje até já
teve uma evolução muito boa desse quadro, porque as pessoas nos procuram também quando tem alguma alteraçãozinha, mesmo não sendo tão desconfortável. Então, elas nos procuram, só que isso é cultural e normalmente tem uma idade um pouquinho mais avançada, que já não tem mais esse receio de ir procurar qualquer alteração que tem. Os jovens ainda, quando tem alterações, eles procuram aguardar para ver se não vai ter uma evolução melhor. Então, eles não nos buscam o diagnóstico, né? Então, normalmente, a faixa etária que vem tentar solucionar ou tentar diagnosticar são pessoas também dos 40 anos para cima. Sim. Não são os jovens. Eles vêm. Os jovens, normalmente, a gente detecta somente quando for uma avaliação aleatória. Senão a gente eles não vêm até nós em função de alteração bucal, né? Sim. Mas, em contrapartida, os jovens procuram muito a parte estética, né, doutor? Tô errada? Com certeza. Porque é um contraponto, né? Um contrassenso isso, né? Então procura para a parte estética, que seja pôr um aparelho no dente, que seja sei lá, facetas, enfim, né? Para isso busca. Então, cara, aproveita, né? E já tá ali, cuida do resto, né, doutora? Com certeza. A estética hoje, é claro que é fundamental. A autoestima melhora, né, com a estética. Hoje a gente tem reabilitações fantásticas, tem colegas que fazem reabilitações fantásticas também, a parte estética, né? Mas eu acho que mais importante nessa parte, comparando, eu acho que faz uma avaliação, vê se não tem algum outro problema, porque hoje, se for fazer um planejamento estético, antes, dentro da rotina, do protocolo, é você fazer uma avaliação se não tem algum outro quadro deletério antes de fazer a reabilitação estética. Isso é protocolo, tu não pode fazer. É a mesma coisa, você vai construir uma casa, não olhar a base da casa. Então, já é um protocolo. Então, quem vai fazer a parte estética, normalmente o dentista o colega consegue diagnosticar se tiver alteração. Mas aí foi uma detecção sem ele ter procurado essa parte, né? Claro, por sorte. Por sorte, né? Então. E quanto aos jovens também, acho que vale a pena reforçar novamente aquilo que a gente falou no primeiro bloco, que são os jovens que mais utilizam vapes e cigarros eletrônicos, né? Então, isso também é uma questão preocupante, né? Se tu tá fazendo uso desse tipo de aparelho, mais um sinal aí de que tu precisa dar uma olhadinha com cuidado na boca, né, doutor? Com certeza. E assim, o vape, às vezes, meu amigo usa, me oferece, eu vou usar. Acho que não tem necessidade, né? Mesmo quem usa, assim, vai um conselho. Não fica compartilhando. Um conselho tenta deixar, né? Tenta deixar para evitar problemas futuros. Também eu não falei ainda a parte jovem, sabe, dos mais jovens, também pode desenvolver câncer bucal em função do HPV, né? Sim. Dos maiores índices em jovens é justamente por o HPV, o herpes papilomavírus, né? Então, esse é uma das características que mais desenvolvem em jovens. E hoje também a área da saúde tem a prevenção, tem a vacina, tem vacinação, o controle. Inclusive disponível na nossa Secretaria de Saúde. Então os pais, às vezes, que são responsáveis ou vão orientar, tentam verificar se os jovens estão com essa vacinação em dia. Se eles estão prevenidos, né? Porque isso é importante. Também aparecem sinais, pequenos sinais, que a pessoa pode verificar. Mas é uma das causas que mais tem causado lesões cancerígenas nos jovens. A questão do HPV, é importante o senhor salientar isso. Doutor, e quanto à alimentação, a higiene bucal, né? Esse acompanhamento regular das visitas ao dentista, quanto que isso é importante na prevenção, principalmente a questão da higiene? O que acontece? A higiene, por exemplo, se você não faz uma higiene correta, ela começa a influenciar. Eu sempre digo para os meus pacientes, se fosse um tártaro em cima do dente, não teria problema nenhum. O tártaro vai evitar que desenvolva cárie no dente. Mas o problema é que o tártaro, ele começa a influenciar a gengiva. A gengiva começa a ser irritada, aí ela começa a sangrar. E aí começa a ter irritação, e fica essa irritação crônica. E aí que começa a desenvolver outras lesões. Então, na realidade,
a prevenção, fazendo essas manutenções de higiene bucal, são eficientes também. Vai evitar muitos problemas posteriores também em função disso aí. Sim. E o senhor falou um pouquinho antes do tratamento, né? Como que era antes? O que se tinha antes e o que se tem agora de novo dentro do tratamento de um desses casos, doutor? Na realidade, hoje a gente tem... A assistência sempre foi a parte oncológica, né? Das clínicas de oncologia dentro. Mas o tratamento nosso, específico, o do dentista, seria mais o diagnóstico, né? Sim. O diagnóstico precoce. E o recolhimento ali do... E a biópsia, a ressecção, ou retirada da peça, da lesão, uma parte da lesão ou lesão inteira, para mandar para análise para verificar se tem alguma alteração. Essa seria a maior função do dentista, mesmo eu como especialista. Eu como especialista, eu recebo encaminhamento, talvez por um clínico, um dentista, ele vai encaminhar porque a gente só tem um pouquinho mais de experiência em cima disso, né? Mas o dentista também, ele sabe como funciona todo o processo e ele encaminha para a gente para realizar a biópsia, que ele sabe que a gente tem um vínculo um pouquinho mais próximo dos oncologistas e da parte hospitalar. Claro. Então, se precisar um procedimento mais amplo, a gente tem um acesso mais fácil para fazer isso. Sim, né? sim. Mas o principal objetivo é diagnóstico precoce. E aí, a partir dali, encaminhar para o oncologista, porque daí não é mais parte minha, como especialista em cirurgia buco, né, de fazer um tratamento específico para isso, né? Entendi. Doutor, se o senhor pudesse deixar um alerta importante, tá, hoje, para quem está ouvindo o programa agora, qual seria esse alerta? Olha, pessoal, eu diria assim, que se você percebeu alguma alteração na cavidade bucal, alguma alteração na orofaringe, na garganta, no pescoço, alteração de cor, né? Não hesite em procurar ajuda, a procurar avaliação clínica. Hoje você consegue com muita facilidade chegar a algum especialista, algum clínico para diagnóstico, para tentar verificar o que é, e com certeza você vai ter uma qualidade de vida, um suporte de qualidade de vida no decorrer muito melhor, né? Você vai tirar aquele trauma que muitas vezes você acha que, como a gente comentou antes, Daniela, a parte câncer que fica na cabeça, né? Você vai tirar esse trauma dessa palavra câncer e vai ter uma qualidade de vida com certeza superior. Sim. Né? Então procure avaliação, não deixe, mesmo que se você não sinta nada, porque como eu disse, as lesões iniciais não são dolorosas, então você percebeu alguma alteração, procure a avaliação. Sim. Né? O melhor que pode ocorrer é o profissional dizer assim, não é nada, é só um machucadinho da prótese, vamos aliviar. Não é nada, foi um alimento que teve um corte, uma fibra, coisa. É o melhor resultado que você pode ter. Sim, então, não hesita em procurar, né? Vai atrás e procura, né? Sim. Existem vários meios de diagnóstico. E visitar, né, o dentista com periodicidade, né, doutor? A gente fala em no mínimo 2 vezes ao ano, né, de 6 em 6 meses. É o mínimo, né, que a nossa saúde bucal merece. Esse é um tradicional método de avaliação clínica do dentista, assim, a cada 6 meses, mas às vezes existem pacientes que precisam ou com mais frequência, ou outros que não precisam com tanta frequência. Sim. Mas isso, nas primeiras avaliações, o profissional já vai conseguir fazer um relato assim de em quanto tempo a pessoa precisa buscar esse auxílio, né? Sim. E é importante reforçar para a comunidade também que a nossa Secretaria de Saúde tem atendimento odontológico gratuito na comunidade, né? Posto de saúde aí com profissional dentista que atende a comunidade de forma gratuita. É só ligar lá, tem um 0800, agenda. Importante é ir se cuidar, né, doutor? Com certeza, A Secretaria de Saúde tem os profissionais, tem até várias especialidades lá dentro, que às vezes é um pouquinho mais demorado para conseguir um atendimento, mas dentro dessa demora, com certeza,
ele pode evitar problemas bem mais desagradáveis para o futuro, né? Mesmo que demore, é importante marcar, né? Se tu não pode ter acesso a um outro serviço ou algum outro plano de saúde, né? Tem isso gratuito no município, é importante. Com certeza, Doutor, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por essa conversa. Volte sempre aqui no cafezinho, né? Quando tiver alguma outra pauta importante que o senhor entenda que seja relevante e necessária a divulgação, a informação, o cafezinho está de portas abertas, tá? Para recebê-lo. Muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço, Daniela, pelo convite e pela disponibilidade, né? E também agradeço o Dr. Lourenço Sangoia, eu chamo ela Tia Kelly, né? Tia Kelly. Queridona Kelly, né? Que trabalha muito em cima disso aí, né? Dos cuidados paliativos. Não, inclusive está voltando de Portugal do doutorado dela, aquelas doutorado de sanduíche, coisa é muito dedicada. O Dr. Lourenço também está sempre ali dedicado, né? E agradecer eles porque ela que me introduziu. Colocou aqui em pauta. É importante. Então a gente fica agradecido também a eles, mas agradecer a vocês aí pela recepção, né? A gente que agradece. Hoje nós falamos do Maio Vermelho, que é o mês da prevenção do câncer de boca, mas no fundo a gente falou sobre perceber sinais, procurar ajuda cedo e entender que prevenção não é exagero, é cuidado. Porque muitas doenças graves começam silenciosas e informação ainda continua sendo uma das ferramentas mais importantes de proteção. Nosso agradecimento aqui aos parceiros do Cafezinho, Corsã, Nossa Natureza, Movimento Rio Grande, Sicredi, A Ter Com Quem Contar, Ikigai Sushi Bar, Culinária Japonesa e Alta Coquetelaria, Tenondé Parque Hotel, Viver as Missões começa por aqui. E um abraço mais que especial à Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, referência regional no cuidado, acompanhamento e atenção à saúde. Uma ótima terça-feira a todos, amanhã tem mais cafezinho e eu espero vocês. Tchau, tchau.